Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Já estamos aqui no cair da noite, começando o capítulo 7, funções trigonométricas inversas, função arco ou arco-seno, tá? A gente chama de arquisseno, porque eu vou explicar por quê, ou arco-seno. É a parte final, gente. Nós vamos ver aqui de uma forma bem também sucinta. Não vou aprofundar muito, não vou muito além disso, tá, gente? Porque aqui eu prefiro, de repente, fazer com vocês um trabalho um pouco mais específico, talvez até mesmo ao vivo e tudo mais, para esclarecimentos de dúvida. Mas aqui é bem simples, porque se tratando de questões de vestibulares, é muito raro acontecer alguma coisa do tipo. Com a ideia básica já é o suficiente para vocês entenderem bem. Claro, eu não vou ficar só no basicão, mas eu vou fazer uma abordagem assim mais geral desse assunto, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu até coloquei aqui o texto para poder explicar em cima para vocês assim do que nós temos de exemplo, ó. Função arco-seno ou arcseno. Quando se resolve uma equação, por exemplo, como seno de x igual a meio, busca-se um arco para x ou um conjunto de arcos para x, cujo seno seja meio, certo? Seno x igual a meio, quais são os valores de x, cujo seno vale meio. É isso que você precisa ter em mente, basicamente, tá? Sabemos que existem infinitos arcos nessas condições e todos eles são arcos côngruos a π sobre 6, 30 graus, ou 5π sobre 6, 150. Tá? Restringindo o conjunto universo da equação, podemos diminuir a quantidade de arcos. Por exemplo, se dissermos que x pode percorrer apenas a primeira volta, que vai de 0 até 2π, ainda assim teremos duas soluções, que é 30 e 150. Ou seja, seno 30 é igual a meio e também o seno de 150 é igual a meio. Tá? Para o caso do seno, uma restrição capaz de fazer com que haja sempre um e apenas um arco nas condições estabelecidas, independentemente do valor que apareça no segundo membro da equação, desde que pertença ao intervalo que vai de -1 até 1, né? Lembrando que o seno varia de -1 até 1, então não podemos trabalhar com outro valor para o seno. Tá? É considerar como conjunto universo o intervalo que vai de -π sobre 2 até π sobre 2. Por quê? Porque se você pegar o seno de um arco variando de -π sobre 2 até π sobre 2, você vai ter apenas um valor de x que satisfaz tal condição, independentemente do arco, desde que ele esteja compreendido entre -1 e 1. Tá certo? Feita essa restrição, então nossa restrição está aqui para o seno. Feita essa restrição sobre o domínio da função f igual a seno de x, podemos notar que cada elemento do intervalo de -1 até 1 passa a ser imagem exclusiva de apenas um arco, pertencente ao intervalo que vai de -π sobre 2 até π sobre 2. Ponto. Com isso, a função f de x igual a seno de x torna-se bijetora e, portanto, toda função bijetora possui a sua função inversa, ou seja, ela é inversível. Por isso que ele restringe, tá? Na função bijetora, gente, ó, se eu tenho a função seno, que é uma onda, isso daqui não pode acontecer. Eu não posso traçar uma reta horizontal e ela tocar no gráfico em 2 pontos. Ela precisa ser injetiva, e isso não é injetiva. Ela precisa ser sobrejetiva, e isso, dessa forma que eu estou falando aqui, ela não é. Porém, se estabelecermos esse limite para x, ela se torna tanto injetora quanto sobrejetora, tá? Tudo vai depender da forma que ela foi definida aqui no domínio, para termos uma imagem correspondente a ela. Então, aqui, dessa forma, ela é sobrejetora. E dessa forma, ela também é injetora, portanto, ela admite uma inversa, tá?
Bom, não vou entrar muito em gráfico, tá, gente? Aqui eu tenho o gráfico, parte do gráfico da função seno, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. É somente esse intervalo que nós vamos usar, porque nesse intervalo de x, nós temos para qualquer x variando de menos 90 até mais 90, eu vou ter todas as oscilações do seno de qualquer arco daí desse intervalo. Então, o seno vai variar de menos 1 até 1. Esse é o nosso objetivo, tá? Com isso, para o cálculo da inversa, a inversa, gente, ó, essa reta que está aqui é a bissetriz ímpar. Bissetriz ímpar. Então, para obtermos a inversa da função seno, basta eu refletir, ó, basta eu aplicar o reflexo dessa função aqui no nosso gráfico. Ou seja, ele já coloca aqui ao lado, mais bonitinho, né? Mas se vocês observarem aqui, eu tenho apenas o reflexo, considera a bissetriz como o eixo de simetria. É só pegar o simétrico dela. É isso, tá? Graficamente, pessoal, é isso. Não vou nem avançar mais aqui. Nós temos aqui no domínio, variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, imagem de menos 1 até 1, que é a oscilação completa da função seno, tá? E aqui é da sua inversa. A inversa, lembre-se, né, que o domínio passa a ser imagem e que a imagem passa a ser domínio, porque eu estou trabalhando com a inversão, tá? Essa função inversa está aqui também, eu vou dar uma destacada nela. Arcseno x, lê-se arco seno x e entende-se arco cujo seno é x. Eu vou explicar um pouco melhor isso, que é o que nós vamos precisar. Ela associa a cada valor do seno de menos 1 até 1 o único arco correspondente que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Portanto, y igual a arcseno de x, estou aqui. Essa função y igual a arcseno de x, ela ocorre se somente se seno de y for igual a x. Ou seja, o y tem que variar entre π sobre 2 negativo e π sobre 2 positivo. Tá? Então, começando aqui com o exemplo 1. O que isso quer dizer? Vamos lá. Ele pede para determinarmos arcseno menos meio. Tá? Eu preciso chamar isso daqui. Deixa eu seguir um padrãozinho que ele faz aqui. Arcseno menos meio, tá? Ele chama aqui de alfa, mas poderia ser algum outro arco. Ó. Eu vou chamar isso daqui de alfa. Alfa é um arco cujo seno desse arco vale menos meio. Traduzindo, o seno de alfa é igual a menos meio. Qual é o arco? Alfa, cujo seno é menos meio. Então, eu posso transferir isso nisso daqui. Ou seja, seno de alfa, o seno desse arco alfa, tem que dar menos meio. Tá? É imediato, né? Ele até coloca aqui, que o arco tem que ser o quê? Menos π sobre 6. Por quê? Teria que ser esse arco na circunferência trigonométrica inteira, teria que ser ou aqui em 330 graus, ou aqui em 210 graus. A parte da esquerda não entra mais, ela não vai entrar. Tá? Então, o que nos resta tem que ser um arco negativo justamente por causa da definição lá de cima. Então, isso que às vezes complica um pouco. Então, o que eu vou ter que associar? O alfa tem que ser associado a um arco que vai de menos 90 até mais 90. Então, eu não posso pegar... O que eu penso, gente? Seno de que arco é igual a meio? Se fosse meio, seria 30. Ah, mas é menos meio. Menos meio é seno? Pô, menos 30. Então, alfa é igual a menos π sobre 6. É só inverter. Simples. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo. Quem quiser tirar um print aqui, pode tirar. Tem mais um pouquinho, segura as pontas aí que a gente já vai. Ó.
Aí eu peguei o exemplo 2. E o exercício eu vou deixar para fazer com vocês em aula, tá, gente? Ó. Olha esse outro aqui. Arquisseno raiz de 4 sobre 2, também é imediato, né? Que arquisseno raiz de 2 sobre 2, desculpa, é igual a π sobre 4. Porém, usaremos este exemplo para apresentar a notação mais prática da equação. Então, vamos lá. Chamando de alfa o quê? O arquisseno. Então, ele coloca valores notáveis para vocês entenderem. Arquisseno raiz de 2 sobre 2. Isso é o alfa. Ou seja, seno de alfa é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, seno de que arco vale raiz de 2 sobre 2? Bom, raiz de 2 sobre 2? 45, que é π sobre 4. π sobre 4, então, alfa teria que ser igual a π sobre 4. Ele pertence ao intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, positivo? Sim. Isso significa que arc seno de raiz de 2 sobre 2 vale o quê? π sobre 4. É igual a π sobre 4. Simples. Tá certo? Parece que é difícil, mas não é. Ó, o exemplo 3, vocês vão ter como referência o exercício 3, o exercício 4, que antes de eu fazer, eu queria que vocês tentassem, tá? Então, olha lá o exemplo 3. Eu quero o cosseno de arc seno 3/5. O que eu vou fazer? Eu vou chamar isso daqui de alfa, ou seja, alfa é o arc seno 3/5. O que isso significa? Isso significa que o seno de alfa é igual a 3/5. Tá? O que eu vou fazer então? Eu preciso achar o quê? O cosseno de alfa. Estão vendo aqui, ó, aqui em cima? Eu não substituí arquisseno 3/5, eu não chamei ele de alfa, que eu coloquei aqui em cima. Ou seja, o que nós queremos calcular, vou até mudar a cor aqui, ó, é o cosseno de alfa. Como alfa é arquisseno 3/5, significa que o seno de alfa vale 3/5. E eu quero, gente, o cosseno de alfa. Então, o que eu faço? Uma relação fundamental. Ou seja, seno quadrado alfa mais cosseno quadrado alfa não é igual a 1? O seno não vale 3/5? Então, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Cosseno quadrado alfa é 1 menos 9 sobre 25. Eu elevei ao quadrado e joguei para o segundo membro, hein? Vamos ver se vai ser dessa vez sem erro, né? 25 menos 9, 16 sobre 25. O cosseno, gente, como o alfa varia no intervalo que vai de menos π sobre 4, aliás, π sobre 2 até π sobre 4, o seno, ele é positivo, né? Porque o arco aqui é positivo, tá? Como o seno, é um detalhe aqui que eu estava pensando, como o seno é positivo, significa, gente, eu vou até colocar aqui a observação, que o alfa, deixa eu mudar aqui, significa que a alfa, ele tem que ser um marco variando de 0 até 90, tá? Porque o seno é positivo, entendeu? Se o seno é positivo, então alfa tem que ser de 0 até 90, porque o nosso limite é de 0 a 90. Então, dessa forma, o cosseno, pelo fato do alfa também ser um número de 0 até 90, o cosseno será positivo. Então, cosseno de alfa igual a 4/5. Tá? Então, lá em cima, gente, ó, lá na resposta, tal, o cosseno de arc seno 3/5 é igual a 4/5. Não é difícil, não é difícil, tá? Geralmente utilizamos arquisseno, arco e cosseno para arcos que nós não conhecemos. Então, qual é o arco cujo seno vale 1/5? Sei lá, entendeu? Então, eu uso
arc seno 1/5. Então eu sei que pode até chamar de alfa. Alfa é igual a arc seno 1/5. Ou seja, o seno do arco alfa vale 1/5. Eu não sei quanto vale. Então, geralmente, a ideia da função arc é para isso. Arc seno ou cosseno. Tá bom, gente? Então, ó, tentem fazer aqui pelo menos esses que eu destaquei. 3, 4, 5. Tá? Treina no 1. Treina no 1. Depois vai lá pro 3, 4 e 5. E nas aulas eu vou desenvolvendo mais com vocês, como nós fizemos hoje, hein? Hoje é quarta-feira, dia 11, tá? Valeu, beijo!